Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da segunda semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá na profecia de Daniel, no capítulo 9, versículos 4b até o 10, que nos diz assim: Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes. Afastamo-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvido a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto. Seja o homem de Judá, os habitantes de Jerusalém, a todo Israel, sejam os que moram perto e os que moram longe, de todos os países, para onde os escorraçaste, por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti, e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs mediante seus servos, os profetas. Amados irmãos e irmãs, quero começar te contando um segredo desse texto. O profeta Daniel está lendo outro texto bíblico. Sabia disso? Ele está, na verdade, relendo o texto lá de Jeremias, seja capítulo 25, versículo 11 e 12, ou Jeremias 29, versículo 10. Deixa eu ler esses dois versículos aqui para te ajudar nessa compreensão. Jeremias 25, 11 e 12 diz assim: Toda esta terra se tornará uma desolação e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia aquela nação, diz o Senhor, por sua iniquidade, bem como a terra dos caldeus, e farei dela ruínas perpétuas. Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu vos visitarei e cumprirei para convosco a minha palavra, fazendo-vos voltar a este lugar. Ou seja, o profeta Daniel ele está, na verdade, lendo, aquilo que o profeta Jeremias tinha falado, em relação a esse retorno ou a esse fim do sofrimento na Babilônia. Para te ajudar a contextualizar, tem que te explicar uma coisa, O Império Babilônico acabou invadindo a região ali da capital Jerusalém e região circunvizinha e levou várias pessoas do reino de Judá para o exílio. E o livro de Daniel é escrito neste contexto. Ou seja, o povo estava exilado e aí meio que ele faz uma contagem no tempo, Nossa, estamos completando o tempo. O profeta Ezequiel disse que era 70 anos. Estamos chegando aos 70 anos. Então o final do exílio está chegando. E ao ver que o exílio está encerrando, o profeta Daniel agora faz uma oração a Deus. E é isso que está no texto. Agora faz sentido a gente voltar para o texto. Ele começa a reconhecer que Deus é grande, que Deus é terrível, mas que ele preserva a aliança, que ele é um Deus bom, que ele cumpre os seus mandamentos, E ao mesmo tempo em que ele exalta Deus e reconhece a bondade de Deus, ele começa agora a reconhecer o erro do povo. Daniel aqui atua como um grande intercessor daquele povo de Israel. E ele reconhece que eles têm pecado, têm praticado a injustiça, a impiedade, eles têm sido rebeldes. Ele reconhece que o povo pecou. E ele sabe que a consequência real que o povo deve viver diante do pecado é ser condenado, é ser julgado por Deus. Mas ao mesmo tempo que ele reconhece isso, o que a gente percebe no texto é que mesmo que o preço que o povo tem que pagar seja algo ruim, mas a misericórdia de Deus está sempre acima. Então, ele reconhece os pecados que eles viveram, mas ele falou no versículo 10, 7. A ti, Senhor, convém a justiça. Ou seja, a gente pecou. Fizemos tudo de errado. Temos vergonha no rosto. Fizemos tudo de errado mesmo. Mas ao Senhor cabe a justiça. E lá no versículo 9, cabe a misericórdia, cabe o perdão. Então, que bonito perceber o que o texto de Daniel fala. Eu sei que a consequência do pecado é de fato ser condenado e tudo mais, mas a misericórdia de Deus está sempre além. E aí o que é que esse texto então pode nos iluminar neste tempo? Primeira coisa,
Podemos enxergar o tempo da nossa vida que hoje, né, rodeados de situações de pecado, de sofrimento, de fome, de angústia, de sofrimento, como um grande exílio babilônico mesmo. Estamos exilados. Estamos longe do céu, da nossa pátria. E mesmo que estejamos assim, Deus não nos abandonou. Deus não quebra aliança. Ele é misericordioso. Ele é benevolente. É isso que o texto nos aponta. Ao mesmo tempo, é muito bonito perceber essa oração penitencial da figura de Daniel. Na oração, em um primeiro momento, ele utiliza aqui a dinâmica da humildade. Ele reconhece que eles são nada. Ele reconhece que eles têm que ter vergonha no rosto. Ele reconhece que eles estão errados. Mas ao mesmo tempo em que ele faz tudo isso, ele também percebe que precisa confiar na vontade de Deus. Olha que bonito. Então, a oração de arrependimento, além de ser humilde, ela também é uma oração de confiança a Deus. Um outro elemento também que salta aos nossos olhos é enxergar a figura de Daniel, como eu já falei, como um grande intercessor. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes a gente tem deixado de rezar pelos outros? Talvez Daniel fosse alguém muito mais íntimo de Deus do que os demais do povo de Israel. Ele podia dizer assim, deixa o outro, né, se virar para lá, eu não vou me importar com o que o outro está passando, mas Daniel se importa sim com aquele povo. E amados irmãos e irmãs, isso nos dá uma lição importante, né? A gente tem que sim se preocupar com aquilo que o outro está passando, rezar pelo outro, guiar o outro para apontar para o Senhor. É isso que a gente também tem que fazer. Sermos intercessores uns dos outros. Tem uma santa, eu acho que é Santa Teresa do Menino Jesus, que ela diz assim, na Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela fala que lembrar de alguém que a gente ama é rezar por essa pessoa. Não é? Porque lembrar dessa pessoa, a gente vai querer colocá-la diante do coração de Deus. E como é bonito a gente pensar nessas estratégias, né? De rezar mais pelo outro, de se colocar mais no lugar do outro, né? De se preocupar nessa intimidade que o outro precisa ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te convidar como uma lição para essa quaresma, nessa segunda-feira. Que tal você hoje escolher alguém para você rezar? Que tal você pensar em uma pessoa específica, pode ser até um inimigo seu, alguém que você não gosta. Que tal você hoje interceder por essa pessoa na tua oração? Começar essa semana praticamente cuidando de alguém. Não precisa dizer para ela que você está rezando por ela, tá bom? Mas ser como Daniel. Se colocar ali diante da brecha. Reconhecer a grandiosidade de Deus, mas também reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas mazelas, as nossas misérias. Diante desse Deus que, repito, a expressão de Daniel, é um Deus grande, um Deus terrível e um Deus que preserva a aliança e a sua benevolência. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão e eu te aguardo, tá bom? Daqui a pouco aqui no canal, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho também desta segunda-feira, tá bom? Até já!